Olá, no Papo Digital de hoje nós vamos conversar sobre os caminhos da notícia. As plataformas digitais provocaram uma revolução do ponto de vista da construção da notícia e também da distribuição de faturamento, além da cultura de consumo pelas pessoas que estão muito mais em outras plataformas do que no papel, ou só na tela, ou só no áudio no dia a dia, falando dos três principais veículos de comunicação que a gente está habituado no tempo: rádio, televisão e o antigo jornal impresso, sem o raciocínio da plataforma digital. Estão conosco Paulo Milreu e Gustavo Cândido para fazer esta conversa a respeito desses assuntos e poder transferir alguma informação a vocês. Muito obrigado. A gente tem vários caminhos para percorrer, mas eu começaria pelo jornalista ali, colega, para a gente poder fazer esse primeiro raciocínio pensando naquele que não milita no meio como nós, Gustavo, e também eventualmente não esteja, para ajudá-los no raciocínio, não esteja antenado com essa distribuição primeiro cultural dessa ideia de comunicação. Vamos pegar especificamente notícia, não estou falando nem de entretenimento aqui, de fazer novela, fazer programas de auditório, fazer os vários caminhos de uma notícia, informação como a gente corre atrás como garimpeiro, para saber quais são os caminhos e estratégias diante das novas plataformas. Nós temos uma cultura de comportamento ainda, ou de visualização compartimentada em relação a esses veículos? Com certeza a gente tem ainda, até porque a gente até se comunica dessa maneira, né? A gente diz o jornal, a TV, o rádio, a revista, que foi a maneira como nós crescemos, nós aprendemos e como funcionou durante 100, 150, 200 anos, até mais do que isso desde que foi criado o jornal. A gente se acostumou a obter um tipo de informação no impresso, no jornal, uma informação no impresso, revista mais aprofundada, e a gente aprendeu a conviver com esses timings também, né? O jornal eu tenho a notícia no dia seguinte, hoje eu vejo o que aconteceu ontem. Na revista eu pego a edição semanal e eu vejo quais foram os principais acontecimentos da semana e antecipo alguma coisa da semana seguinte. A gente aprendeu e se acostumou com esse timing das coisas. O rádio trouxe, obviamente, um imediatismo para a coisa, isso lá ainda no fim do século XIX, começo do século XX, estoura essa possibilidade de eu saber informações no tempo real, de eu ouvir o que está acontecendo em outro país, eu saber o que está acontecendo na época da guerra, o pessoal ficava ligado no rádio para saber o que estava acontecendo na Europa. Aí vem a televisão, potencializa isso, e depois que chegou a internet, a gente misturou basicamente. Hoje a gente não existe mais essa necessidade de separação que a gente ainda faz, mas ela basicamente não existe, ela é só uma questão de comportamento, né? A gente se acostumou a pensar a televisão separado, inclusive até muito vinculado ao aparelho físico, quando na verdade hoje a gente pode ter a televisão aqui, a gente pode ter o rádio aqui, a gente tem o jornal aqui, e muitas vezes eles podem se cruzar, né? Como a gente vê alguns veículos que já fazem isso, né? Emissoras de rádio que transmitem os seus programas já com uma câmera, ou seja, ela está fazendo um programa de rádio que eu posso ouvir no rádio do meu carro, mas também posso ver na televisão da minha casa quando eu acesso o YouTube, ou posso ver no meu celular. Esse conteúdo pode estar num site numa velocidade muito grande. Então, na verdade, a maneira como a gente recebe a informação hoje, ou pode receber a informação, consumir essa informação, ela é totalmente diferente. E a velocidade com que os veículos precisam trabalhar ela também é. Porque esse tempo que a gente se acostumou, as gerações passadas se acostumaram, né? Eu me acostumo eu sei que aconteceu um fato hoje, mas eu espero até amanhã para ler essa notícia no jornal. Isso não existe mais. Eu quero saber hoje, aconteceu hoje, eu quero saber hoje. E eu ligo um aparelho qualquer, eu pego o meu celular na mão para saber o que aconteceu agora. Aconteceu um atentado em um lugar, aconteceu um acidente, aconteceu uma decisão importante na Câmara. Eu quero saber agora. Eu não vou esperar o jornal amanhã, né? Então, quer dizer, na medida em que se evoluiu, a tecnologia evoluiu e evoluíram o comportamento nosso já incorporou isso, quer dizer, a gente não muda mais, a gente agora quer informação o tempo todo. De que forma você acha que isso altera as relações do dia a dia, para a gente começar, Paulo? Eu percebendo o Gustavo falando, você enxerga que há uma crise existencial, uma crise da existência, do objetivo de existir cada um desses canais tão segmentados assim. E essa existência está no DNA desses veículos que suportam essa informação, essa notícia. Então, o jornal, tradicionalmente, foi suportado por um veículo chamado papel. A rádio foi suportada
por um veículo chamado áudio através de canais específicos em determinadas ondas e tudo mais. A TV é suportada pelo aparelho na nossa sala de televisão, onde eu tinha o canal que eu trocava ali, né? E a ideia de trocar canal era sempre eu pensar naquilo que eu gosto de assistir, estar em canais ou em redes distintas. E essa existência aí desses veículos parece que está em crise. Na verdade está em crise. E aí você tem um novo canal, um novo veículo, que é o digital, com a fluidez do digital, que tem um suporte em vários dispositivos e não mais no único, onde me permite estar percebendo TV num tablet, num celular ou na própria televisão, estar percebendo um conteúdo num textual no tablet, no celular ou num desktop, estar percebendo, ouvindo um conteúdo também no tablet, no celular, no desktop, em qualquer lugar. Então, há uma crise existencial nessa origem do modelo. O veículo não importa mais tanto. O que importa é a natureza do que eu estou produzindo como informação. Se eu pensar no livro, na editoração de livros, o comportamento a que me fiz referência na cultura, do ponto de vista de consumo de conteúdo, eu estou fugindo um pouquinho bastante da notícia, né? Por causa da densidade de quantidade de informações, lógico, um livro comparado que a gente está chamando de notícia aqui, há ainda uma adaptação de comportamento bem mais lenta do que nós estamos comentando aqui com notícia. O ano passado, não sei como é que estão os dados esse ano, eu via que o crescimento da produção de livros impressos estava acontecendo. Então não existia uma queda. Então aumentou porque a produção dos livros aumentou também, os exemplares, os tipos de livros também aumentaram muito. Então não há esse... Continua crescendo ainda... Mas o tal do e-book ainda não é consumo de todos. Não, continua crescendo, mas não é consumo de todos. Mas naturalmente, se as pessoas mudam o comportamento do veículo, elas começam a mudar o comportamento de leitura. Aí a gente entra até em uma outra questão que é bastante curiosa. O consumo de livros físicos de papel continua aumentando. Inclusive, tem uma notícia recente sobre isso, né? O número volta a subir, né? Porém, o modelo de livrarias não funciona mais. A gente falou disso, A gente falou isso em outro programa. Então, você tem o fechamento, por exemplo, para usar o exemplo da Saraiva, que é uma rede muito grande, que fechou um número enorme de lojas. Quer dizer, eu quero o livro de papel, porque eu ainda não adotei o e-book, mas eu não quero comprar na loja física. Eu quero receber ele na minha casa, comprar pelo site. Então a gente está num claro momento de transição, né? No qual eu já abandonei algumas formas a forma de consumo aqui, mas eu ainda quero esse objeto, talvez. Então a gente caminha talvez para um momento em que eu vou abandonar o objeto também e me tornar totalmente digital. Mas você vê uma transição clara, né? Vou comentar a experiência nossa aqui, que a gente está falando numa rede pública de televisão, ligada a uma rede pública em âmbito estadual, nas principais capitais e no país, da forma de fazer notícia. A reforma da Previdência está em debate nacional ainda o tempo todo. Nós tínhamos a possibilidade, por estar vinculado em internet, Facebook, site, TV, em canal aberto, fechado e rádio, aqui vinculado com Brasília, o tempo todo de discutir a reforma da Previdência aqui, se fosse o caso, dar alguma coisa factual, embora a medida seja nacional, e ao mesmo tempo poder colocar o debate lá de Brasília, já nessa convergência de ferramentas. Isso do ponto de vista da comunicação, no espaço curtíssimo de tempo, era impensável há 10 anos, revolucionou bastante a capacidade, a agilidade de colocar mundos diferentes em lugares geográficos bastante diferentes à disposição das pessoas. Perfeito. E você percebe, quando você parece que desconstrói alguns modelos de negócio de rádio, TV e próprio jornal, que vem aí não conseguindo se adaptar, porque esse é o ponto, eles têm lá o produto mais importante, que é a informação, que é o conteúdo, que é a pesquisa, que é a notícia, mas eles não conseguem se reinventar, porque o DNA deles está muito ligado ao veículo, aquilo que eles fazem trafegar esse conteúdo. O próprio consumidor dessa informação é o mais privilegiado, porque ele tem com mais acesso o celular, o tablet, o computador. Ele é privilegiado porque ele tem um conjunto de mais informações
e a qualquer momento onde ele estiver. Eu não tenho mais também que mudar o momento para consumir. Então, tradicionalmente, eu acordava de manhã, recebia o jornal da manhã, e abria ele, lia junto ao meu café da manhã, ou assistia a TV, ou escutava a rádio embarcado no carro, ou escutava o rádio em outro momento. Agora eu posso fazer isso o tempo todo, onde eu estiver, porque os dispositivos me permitem isso. Agora o veículo é melhor e mais democrático, né? Eu vou dar esse exemplo num outro sentido mais prático ainda como garimpeiro de notícias para você que está em casa, que não está habituado com esse tipo de divisão. Agora, a última quarta-feira, a gente está gravando aqui, as pessoas não sabem qual é a quarta-feira, mas é desta quarta-feira de julho, o deputado federal Rodrigo Agostinho esteve aqui na casa. No plenário ele estava em oitiva de depoimento de comissão especial de inquérito sobre a questão dos precatórios aqui do município, do período em que ele foi prefeito e secretário municipal do meio ambiente. Em seguida ele estava no estúdio da rádio e um detalhe, a assessoria de imprensa já estava mandando o texto para o site, para quem estava disponibilizando, e que com todos os veículos de comunicação da cidade cobrindo e tentando cada qual ter a sua estratégia de agilidade. E o público, aqui o dado novo dessas plataformas que eu falei, exigindo que, é uma questão de consumo que mudou bastante, que você disponibilizasse tanto o depoimento da íntegra lá, de 2 horas de depoimento, para aquele que quer saber o detalhe, quanto a gravação do programa da entrevista mais enxuta, aquela que resumiu os principais pontos do depoimento dele. Ambos on demand no YouTube, para que eles pudessem assistir a hora que eles quisessem. Eu estou falando de algo comum aqui, para você que está em casa que não sabe, porque isso também há 10 anos não acontecia. Exatamente. A disponibilidade de mais de um conteúdo daquele para que as pessoas escolham a hora que elas querem assistir. Nós falamos sobre isso em um outro programa nosso, que é o produto principal da comunicação e os subprodutos a partir dele. Porque as pessoas podem querer ou só podem consumir esse subproduto nesse determinado momento, e eu posso até querer consumir o outro produto maior depois. Mas eu consigo ser impactado em vários dispositivos que eu estou acessando essa informação naquele momento. E, normalmente, o on-demand tem muito a ver com entender que é quando eu quero, quando eu preciso, não como você demanda para mim e fala assim, assiste nesse momento. E essa dinâmica também, em relação ao veículo, é muito importante. Esse é o desafio da adaptação. E você vê, quando desconstrói o modelo de negócio, você exige dos profissionais dessas empresas de comunicação um novo perfil. Perfeito. Um novo entendimento dessa dinâmica, um novo entendimento dessa lógica, um melhor entendimento com o comportamento desse consumidor de informação. E veja que, olha como ele é um consumidor que exige mais informação, inclusive. Ele exige mais porque nesse modelo anterior que a gente falou, o modelo que a gente estudou e cresceu e praticou, eu tenho a entrevista dele aqui. Esse material, sem a existência de tudo que a gente tem hoje, ele seria interpretado por um profissional, editado. Às vezes apenas por ele. Às vezes apenas por ele, às vezes apenas por um veículo. Perfeito. Interpretado, editado, colocado dentro de um determinado espaço que poderia ser maior, menor, sofrer interferências de imagens, de publicidade, talvez. Ou seja, e amanhã tudo que eu teria sobre o que aconteceu aqui é isso. E é só isso. Quando na verdade foram horas de depoimento e tudo mais. Quer dizer, hoje eu posso registrar isso, divulgar isso e tem gente que quer ver isso. Exatamente. Eu não quero só saber a sua edição, a sua interpretação, o que foi que você, veículo, ou você, jornalista que estava lá, interpretou do fato, me disse que aconteceu. Eu quero ver inteira a entrevista. Mas isso não acontece só. A gente está falando especificamente de notícias. Mas isso tem, é o behind the scenes, os extras do filme, o extra, você viu o filme, depois você quero saber como é que foi feito. Quer dizer, a partir de um momento que antes eu não tinha uma mídia que suportava eu entregar um filme com extras, só cabia o tamanho do filme nele. Então tá bom, eu só assisti o filme. A partir do momento que eu tenho uma mídia que permite colocar entrevista com os atores, entrevista com o diretor, como foi a gravação, como foi não sei o que, tem gente que quer ver isso. Hoje em dia, YouTube, então, eu não preciso mais de mídia, porque eu tenho o YouTube. Então, eu posso fazer o produto e mais uns 20 subprodutos daquele produto. Tenho podcast, posso transformar isso em podcast. Ainda mesmo. Divulgar podcast. E olha que interessante, eu estava lembrando, na Apple TV, você tem um filme
que apesar de estar lá para você alugar na Apple TV, ele também está lá no Amazon Prime da Amazon, ele também está lá em outros serviços de streaming, o da NET lá, o Now. Só que lá na Apple TV eu tenho alguns trailers, bônus, algumas coisas exclusivas. Então a empresa que distribui, ela também pode agregar um bônus diferente para que aquele mesmo produto que se torna um commodity quando está em todo lugar, ali ela tem um diferencial. Então, o filme é muito interessante essa ideia de você ter subprodutos do mesmo produto. Tem aquele que só vai querer assistir o filme e o que vai querer análises ou subprodutos ou making off. Se você analisar isso, já acontece no Netflix. Às vezes você tem uma série, quando é uma série muito, muito badalada, você tem a série e você tem um documentário sobre a série, já venha junto ali, né? Mas no YouTube isso é maior ainda, porque como eles começam, os vídeos começam a ficar correlacionados, porque você está dentro do mesmo universo, então às vezes você tem uma série, o YouTube agora tem investido, tem uma assinatura premium, e ele tem investido na mesma linha do Netflix com produções próprias, né? Então ele faz uma série, cria um canal, que é aquela série, ou seja, eu estou acompanhando a série, eu entro naquele canal, e aquele canal não tem só os episódios da série. Tem as entrevistas, tem os making-offs, tem os teasers da próxima temporada, tem tudo. Então assim, eu estou constantemente sendo alimentado por aquilo. Então eu não estou só acompanhando o episódio, eu estou vivendo aquele universo. Aí tem duas observações importantes. Uma, voltando para a questão da fabricação ou da produção de notícias em si. Duas coisas. Há 10 anos, quando se começava a discutir, mesmo aqui na academia, na universidade, de onde a gente é egresso, a questão do que vai acontecer com o jornalismo impresso, falava-se apenas da questão da eventual eliminação do produto em si, ou que se ele seria, fazendo uma analogia aqui muito simplista, um café prime, só dependendo do tipo de conteúdo, de profundidade, numa determinada circulação não mais diária. Ok, só que nós estamos falando aqui da exigência de muitos outros profissionais ou profissionais com multi-habilidades para poder realizar essas várias demandas do mercado. Ao contrário de asfixiar o que está acontecendo hoje, uma redução das redações, pelo menos no impresso, isso é real, mas nós temos uma construção de um mercado paralelo já em andamento ou de outras variáveis que está trazendo, ou se não novas mão de obras, mas algumas mão de obras com novas exigências. Se eu voltar à questão da crise existencial e a gente tirar do nosso jogo aí ser TV, ser rádio, ser jornal, e o novo DNA dessa mídia é ter áudio, ter vídeo, ter textos, ter fotografia, ter imagens, o que eu tenho que pensar é que eu preciso transmitir tudo isso, fazer chegar tudo isso a quem quer consumir essa informação, quer obter essa informação. Então eu vou precisar de profissionais que cuidem de todos esses novos elementos, do áudio, do vídeo, do texto, da fotografia, da imagem, produzindo o tempo todo essas informações e reproduzindo essas informações. Então, é um novo profissional. É um jornalista que ele é o repórter, mas ele também é um jornalista que está atuando em todos esses âmbitos. O antigo diagramador, para fazer uma figura de fixação aqui do jornal impresso, que é muito comum para a gente que passou por redação, tem que ser editor de vídeo hoje junto, senão a própria função ela se extingue. O diagramador tem que ser editor de vídeo, assim como talvez fotógrafo, assim como o jornalista que antes era só o redator, ele também tem que ser o apresentador, ele tem que ser o narrador, ou até produzir imagens. Até produzir imagens, exatamente, que o outro vai editar. Ou ele mesmo editar, dependendo da plataforma, da ferramenta. Mas existem muitas coberturas, inclusive de grandes veículos, são feitas com uma pessoa só. Ela põe o celular dela no tripé, enquadra, ela mesma faz a ligação, faz a transmissão, e isso é normal hoje em dia. Isso, lógico, exige esse novo profissional sendo formado. Em outro programa, nós também acho que falamos sobre a necessidade de que as instituições de ensino, as universidades já entendam também que isso já aconteceu, quer dizer, as grades dos cursos têm que se adaptar a isso, mas com certeza exige um outro profissional. Eu, conversando com os estagiários de jornalismo e com a universidade aqui por esse egresso da Unesp, e eles participam aqui da nossa produção, do aprendizado durante a graduação, pediram para que eu comentasse uma palavra que fosse difícil, mas que pudesse concentrar todas essas informações do ponto de vista das novas formas de fazer notícia.
E eu usei para eles, para colocar para vocês aqui, submeter, lógico, ao crivo do contraditório, a questão de tentei achar uma, falei, bom, eu trabalharia então com a hipótese de que a estratégia de comunicação mudou, independentemente de se você vai ter que adaptá-la ao que era antiga só rádio, o que era comunicação, o que era internet, o que era impresso. Se você não estabelecer lá na faculdade treinamentos e aprendizados para formas diferentes de estabelecer essa estratégia de comunicação, em qual hora, em qual momento, para qual veículo, pensando neles unificados no determinado momento, onde é possível, você não consegue gerenciar esse novo sistema. Eu vou usar uma analogia bastante comum quando a gente trabalha com a questão de estratégia e marketing, principalmente no digital, que é a jornada de compra do consumidor. Então imagina que a gente tem uma jornada do consumidor de conteúdo. De informação. Da informação. Essa pessoa, ela em determinado momento, ela quer ver o conteúdo de uma forma, em um dispositivo, em um formato. Em determinado momento, ela quer ver de outra forma, em determinado outro momento, em outro formato. Eu preciso estar preparado para isso, desapegado da forma, desapegado do veículo que faz a informação chegar. O que é mais importante é o consumidor. O que é mais importante é o consumidor dessa informação. O leitor, o espectador, o ouvinte, é a mesma coisa agora. Então esquece até essas terminologias, não importam mais. É a pessoa por trás e eu precisando oferecer para ela o melhor conteúdo para agradá-la, para atendê-la nas demandas dela. Então isso que é importante. Então eu tenho que desapegar na formação de falar em jornal, em rádio, em TV, isso não importa mais. O que importa é a informação. O que importa é como eu faço a informação chegar no final da jornada dessa pessoa. E nesse caso, nas cidades de porte médio, nas capitais, e são muitos no país, Gustavo, se você vê, ou se já temos experiências, para a gente poder depois entrar no New York Times, que seja uma boa experiência para transferir para quem está nos acompanhando, em relação à convergência de plataformas, a formação de agências de notícias, os grupos que têm rádio, que têm impresso, tem vários que têm esse tipo de formato, até tem televisão, ou tem a possibilidade de inserir televisão, que não tinha antes, nessa convergência de plataformas, para poder, a partir de um grupo, um conteúdo de jornalistas concentrados numa espécie de agência mesmo, distribuir conforme essas estratégias que estamos falando. Uhum. Existem alguns movimentos. Na verdade, a primeira coisa é essa, justamente você pensar a redação como uma coisa só. Isso. Né? Eu tenho uma agência, é o que você está dizendo, a palavra, não sei se usa essa palavra agência, mas na verdade a minha empresa se torna uma agência de comunicação e eu forneço informação em todas as plataformas que estão disponíveis a partir de uma estratégia seguindo a jornada. A gente resumiu o programa nisso, seguindo a jornada de consumo da informação. A mesma pessoa vai fornecer primeiro na internet, depois vai fazer o áudio, depois vai concluir lá na frente com talvez um impresso. Existem algumas empresas já no interior de São Paulo fazendo isso, né? Na Europa, nos Estados Unidos, isso já acontece. É o modelo a ser seguido, né? Você falou do New York Times, que é o grande exemplo mundial de como um jornal pode migrar, como uma empresa de comunicação pode migrar totalmente do físico para o digital, né? Hoje eles têm 4 milhões de assinantes e 3,3 milhões são assinantes de digital. Quer dizer, só tem 1 milhão e pouco de assinantes do papel. Eles estimam que vai durar ainda uns 10 anos o papel. Só que o que eles fizeram? Foram migrando automaticamente esses assinantes para o digital com conteúdo de qualidade, com conteúdo assinatura, esse conteúdo Prime que você fala, o conteúdo Prime, na verdade, ele não está no físico, ele está no digital. No físico eu tenho, hoje como eu posso informar primeiro, a jornada começa pelo imediatismo, eu preciso saber agora qual que é a informação, é na internet, é no celular que eu vou ver primeiro. Depois eu acompanho isso ao longo do dia, eu vejo talvez na televisão e tudo mais. No dia seguinte eu tenho informação resumida nesse papel, talvez eu não queira mais ela ali, né? Ou analisada, se for o caso. Ou analisada, mas essa análise mais profunda eu também posso obter na internet e é isso que eles estão vendendo. Quer dizer, é aquele conteúdo de assinatura. Até aqui eu deixo você ler. Se você fizer a assinatura do meu portal, do meu jornal, você vai ter conteúdos mais aprofundados
de colunistas, de analistas, você vai ter vídeos e você vai ter muito mais. Quer dizer, eu posso fornecer também um conteúdo mais básico aqui e fechado eu ofereço um conteúdo, essa multiplicação dos produtos que a gente comentou, mais vídeos, making off, e isso pode estar no conteúdo assinado. Quer dizer, eu estou te dando o básico de graça, mas se você quiser aprofundar, se você quiser a entrevista do Rodrigo inteira, tá aqui no meu portal, assina. Perfeito. Assina. Não, e olha como você pode mudar toda a questão do modelo de negócio do próprio veículo, né? Da própria plataforma de mídia. Percebe que você vai tratar de um assunto como a Previdência, a nova Previdência, e você vai falar disso por um bom período. Perfeito. Você vai ter isso no digital de uma forma bem linkada uma coisa com a outra, indexada uma coisa com a outra, no pago ou até no gratuito. Nessa jornada do consumidor, em determinado momento, você percebe se ele tem profundidade e ele quer saber mais, e você entende porque o digital traz esse resultado, traz essa métrica, traz essa informação, porque não quer dizer que ele não paga, que ele não está registrado no site. Isso é importante entender. Sim. Ele está lá com login, senha, com dados, você sabe o comportamento dele de consumo de informação, então você sabe em que momento dessa jornada você pode oferecer o pago para ele. Você pode oferecer uma degustação de 30 dias, você pode oferecer uma degustação e 6 meses com valor melhor. E você pode entender, numa trilha que você construiu da Previdência, produtos que podem ser comercializados de informação em cima disso. Vou comercializar para você agora uma série de vídeos que vai te ensinar sobre isso. Vou comercializar uma série de vídeos, ou um e-book, ou material mais denso, que vai te entregar uma informação diferenciada. Posso entender da minha base se eu tenho ali quem está lendo sobre esse tema, se são jornalistas, outros jornalistas, se são médicos, se são advogados, para inclusive oferecer outro tipo de produto segmentado, como fica a nova Previdência para médicos. O Paulo toca num ponto bastante interessante para acrescentar aqui, e é bom do bate-papo porque vão surgindo novas questões, né, na cachola, que é a questão da capacidade deste veículo, deste empresário que tem um negócio chamado informação. Ele não tinha essa ferramenta antes, Gustavo. Mesmo o cara da rádio, mesmo o cara da televisão, tinha que fazer pesquisa de mercado para tentar identificar, bom, mas quem está me ouvindo, quem está consumindo, que hora, qual a idade, eventualmente. Se são dos assinantes, agora ele tem um gráfico de estatísticas na mão. Ele tem uma ferramenta para poder fazer mais tempo curioso, real. É mais curioso. Agora eu vou te falar uma coisa mais assustadora que essa possibilidade nos dá. Pela primeira vez, ele tem dados concretos de audiência, que ele poderia chegar para o seu anunciante, para a empresa e dizer assim, olha aqui, ó, olha quantas pessoas estão acessando. Pela primeira vez, porque antes ele não tinha. Ele nunca teve, ele sempre vendeu o que teve, o mercado... Era bom de vender, vamos polemizar o programa. Sempre se vendeu o que teve, sempre se vendeu o que alcançou, sempre se vendeu que não sei quantas mil pessoas leram, mas você efetivamente não podia provar... Não é a aferição real. Você não podia provar que a pessoa tinha lido. Que ela tinha visto. Era uma estimativa. E durante muito tempo o mercado agiu dessa maneira. E vendia bem. Vendia bem. Cobrava-se uma fortuna. Por que ele não vende bem com dados reais agora? Então hoje eu tenho dados reais, mas eu ainda não tenho a cultura de dizer, de mostrar, e também quem está no outro lado, na outra ponta, às vezes não tem essa informação, de que é possível saber. Você consegue saber, você consegue medir, você consegue saber tudo, não é só assim quantos leu, é se foi mais homem, se foi mais mulher, se foi mais jovem, se foi mais velho, quando leu, que cidade estava, em que dispositivo abriu, quanto tempo ficou em cada página. Olha a quantidade de informação que você tem para vender. Para vender. E buscando esse aspecto comercial, o veículo hoje tradicional, seja rádio, TV, jornal, que queira se reinventar, ele tem a possibilidade de qualquer um deles se reinventar fazendo tudo. E ele tem hoje um acesso amplo à tecnologia cada vez mais barata. Né? E tem um ponto-chave nisso. O que ele tem que rever é o modelo de negócio dele. Esse é o ponto. Não adianta ele querer fazer do mesmo jeito. Porque isso é só transpor aquilo que eu faço. Então eu quero virar rádio, TV, jornal ao mesmo tempo, só que eu quero fazer do mesmo jeito. Você tem que rever o seu modelo de negócio para entender, inclusive, como vai sustentar isso. Pode ser que não seja mais só anúncio. Pode ser que tenha outros tipos de subprodutos que você vai vender para o seu dito anunciante. Ele agora é o seu cliente que está interessado numa audiência.
Nesse caso de modelo de negócios, de modelos de conteúdo, se vocês veem ainda a dificuldade dessa transição em boa parte dos veículos, muitos ainda não se transformaram nessa questão, pensando aí na plataforma de impresso, notícia online, internet, eventualmente a agregação de rádio e TV, que é possível hoje no impresso, no antigo impresso, e que não era possível antes lá atrás, pensando na plataforma de internet. Muitos estão patinando ainda na questão de, bom, mas eu tenho que adaptar essa questão da cultura do comportamento e de dificuldade de monetizar. Muitos sites colocam disponíveis 100% gratuitos e produzir informação custa, porque você tem toda essa rede, lógico, de custeio por trás. Como é que você vê essa questão da migração, da estratégia para monetizar ou não? Você fez a pergunta que o pessoal busca uma resposta há muitos anos. Desde que tem um amigo que ele dizia assim, ele falava assim, ó, essas empresas elas erraram quando entraram no negócio, porque elas quiseram dar tudo de graça logo de cara. E elas acostumaram o consumidor a não pagar pela informação. E agora elas estão tendo dificuldade em fazê-los entender que eles precisam pagar por alguma coisa. Como pagava no jornal, na banca ou na assinatura. Eu não sei se aconteceu exatamente isso ou não. Talvez até a percepção do potencial lá atrás não tivesse esse potencial do que poderia virar isso, né? Naquela época que o pessoal dizia que a internet era uma moda, que talvez não entendesse a possibilidade de crescimento ou tudo que aquilo estava propiciando para o futuro. São modelos diferentes. Você assinar, você oferecer conteúdo diferenciado através de uma assinatura é um modelo. Okay. Esse é o modelo mais claro, mais simples, que é o que o New York Times faz, a Folha faz, a Exame faz, o Estadão faz, os jornais de um modo geral fazem, que o YouTube faz, que essas empresas... Eu te forneço uma grande quantidade de conteúdo de graça, mas eu tenho conteúdos especiais pelos quais você precisa assinar. E eu vou dar esse desconto, essa promoção, essa experimentação durante um mês, ou as revistas, né? A Exame, por exemplo, faz isso. Você pode ler 5 matérias por mês. É pouquíssimo 5. Mas depois que você acaba 5, quando você está na quinta, que você não consegue ler a sexta, você fica desesperado, porque você precisa assinar. Você fala, vou ter que assinar isso aqui, porque senão eu não vou conseguir ler. E por que gera essa sensação? Porque o conteúdo deles é muito bom. É muito bom. Então, é uma experimentação que funciona, né? Então, esse é um modelo. Agora, se eu tenho muito tráfego no meu site, eu levo muita gente para lá e eu quero colocar anunciantes ali dentro, é outro modelo de faturamento. Também serve, também funciona. E veja, assinatura e anunciante também é o modelo clássico. Por que uma empresa que gera audiência, antigamente do universo, uma amostra pequena, com a internet a amostra ficou muito maior, mais pessoas estão buscando a informação. Por que eu preciso continuar neste modelo de negócio, vendendo assinatura e vendendo publicidade, e não posso mudar o meu modelo de negócio? Acho que esse que é o ponto-chave. Por isso que precisa rever o modelo de negócio antes. Será que não existe outras oportunidades? Qual é a proposta de valor que eu estou entregando hoje e qual é o meu público? Existem pessoas disponíveis a pagar sim? Agora, qual é o meu modelo de negócio? Qual é o modelo que eu estabeleço? E no digital, qual o experimento que eu começo a fazer? Qual o teste que eu valido para continuar e ampliar quando der certo? Só falando, não é uma questão de modelo de negócio isso que eu vou dizer, mas para citar o New York Times também, que é o melhor caso, e eu gosto muito e sempre volto para saber o que eles estão fazendo, né? Uma das estratégias que o jornal usou para levar assinantes para o digital é um jornal, obviamente, que tem a qualidade jornalística é indiscutível, o posicionamento, a história, tudo que o New York Times já fez ao longo da sua vida, o que carrega a marca. Você vai dizer assim, foi dar matérias densas? Não foi. Foi investir em receitas e palavra cruzada. Porque ele percebeu que tinha um público interessado em palavras cruzadas e em receitas. E criou produtos, obviamente, sempre estiveram dentro do seu jornal físico, criou produtos específicos de receita, ou seja, era o jornal impresso, uma redação de jornal. Agora temos um estúdio com gente produzindo receita. Posso dar um exemplo Porque aqui? eu tenho um público que quer receita, eu tenho um público que quer palavra cruzada, e eu vou produzir esse conteúdo, vou jogar dentro do meu e vou oferecer como produto. Quer dizer, perfeito. Sabe? Dá um exemplo Eu do não nosso preciso aqui. exatamente fazer só texto.
do nosso, uma questão de consumo ligado a comportamento, né? Esse hibridismo das duas palavras. São os sites que têm voluntariamente espaços para anunciar cães e gatos, em todos os sentidos. Achados, perdidos, para veterinário. É assustadora a quantidade de informação de gente, porque é muito grande o consumo de pet no mercado, isso é reconhecido, dos sites que conseguem abrir um espaço lá para fazer, eu não anuncio que o meu cachorrinho sumiu, enfim, que está doente, como é que eu trato disso? Isso é um chamariz gigantesco pensando na receita que você citou aí. É isso, mas isso parte do entendimento de quem é o seu público. E como eu consigo isso? Hoje a internet me permite conhecer melhor. Estratégias diferentes para trazer informação, fazer com que as pessoas visitem o meu portal para que eu possa lidar com a base da minha informação num diferente modelo de negócio que se chama informação. Perfeito. É isso aí. E de repente mudar o produto que você oferece. De repente, aí a gente pode entrar tema para outro programa, né? Que a gente até já citou isso de alguma forma. Tem a mudança do modelo de negócio, muitas vezes ela significa também produzir outro tipo de produto que eu não produzo hoje. Perfeito. E esse é o grande lance. Às vezes, quer dizer, eu só não é só notícia mais também. Eu só produzo texto. Por que você não pode produzir vídeo? Mas então tá bom, vou produzir um vídeo jornalístico. A gente pensa automático, né? O cara que está produzindo um texto, ele vai se tornar o âncora da TV, porque esse é o modelo mental que a gente tem. Não. Eu quero produzir um vídeo de outra coisa. Porque eu tenho gente que quer ver o vídeo disso. É isso aí. Sabe? Então eu crio um novo produto. E aí você vai falar assim, nossa, mas isso é revolucionário por conta da internet? Não, se a gente volta lá atrás, que a gente sempre gosta de fazer esses exemplos. A Toyota era uma empresa têxtil. Então começou mexendo tecido, costurando, e virou uma empresa de automóveis, de motores, de nananã. Sabe, o Peugeot fabricava bicicleta. Em que momento ele pegou e falou assim, acho que vou parar de fabricar bicicleta e vou fabricar automóvel? Darwinismo mesmo, do ponto de vista da E o cara teve a sacada, eles tiveram a sacada. Paulo, um dado interessante para você comentar, como a gente está falando de mutação de informação, de modelo de negócios, de forma de consumo, de padrão cultural de consumo de informação, é visível, a gente já citou isso em outras oportunidades, mas agora vamos falar, como está falando de caminhos de notícia de informação, se houve uma brutal ou não ainda distribuição de faturamento, de publicidade entre esses veículos tradicionais. Sim. E eu estava lendo recentemente o faturamento das 3 principais redes de televisão, Globo, Record e SBT, diminuiu tanto o total a ponto de... É como se não tivesse uma rede de televisão tivesse sido excluída do processo. E nos últimos anos, todas elas vêm apresentando queda de faturamento e até mesmo prejuízo. E também, não porque elas não têm um produto final bom, é porque elas não estão se reinventando na velocidade correta. Que também passa por enxugamento, porque o modelo exige um número de quantidade de recursos e pessoas. Um novo modelo exige um novo número de quantidade de recursos e pessoas, inclusive pessoas diferentes, né? A própria, se eu não me engano, Record, o SBT, demitiram mais de 2.000 pessoas. Então, tem que fazer uma mudança de modelo de negócio, uma reinvenção, porque está caindo. Olha, me surpreende, rádio, aumento de publicidade. Então, o total de rádio no Brasil teve um pequeno aumento na publicidade. Pode-se fazer uma pergunta se as rádios são as que mais estão conseguindo se reinventar com maior velocidade. Pode ser uma hipótese. Mas o faturamento total das rádios, de todas as rádios do Brasil, é o faturamento de uma Rede Globo. E tenho dúvidas... Vem altamente diluído também. Tenho dúvidas do ponto de vista do uso da informação para o rádio específico, da chamada questão que não está resolvida ainda, como tudo, a gente está conversando aqui, da rádio web, porque não é só colocar uma câmera no estúdio em que você está falando algo para acrescentar ao vídeo. É o modelo e o tipo e o conteúdo e o formato do que você está produzindo. Perfeito, né? É isso aí. Tem que mudar tudo. Por isso que tem que ser um novo profissional. Pode ser o velho reinventado, mas ele tem que ser novo agora. Ele tem que agir de uma forma diferente. Toda a empresa tem que agir de uma forma diferente. Lembrei de velha roupa colorida de Belchior aqui. Vou pegar os antigos. Só as boas referências. Você está citando um caso engraçado, né? Quer dizer, pode ser um novo profissional, pode ser o velho, mas o velho precisa se adaptar, né?
se adaptar e entender isso, né? Porque não é só colocar a câmera, então também ele continua transmitindo o rádio aqui, sem esquecendo que a câmera está aqui. Ele, sabe fazer. Põe a mão onde não deve. Quer dizer... O tipo de imagem, o tipo de tecnologia, como ele fala, como ele interage, como esse modelo é comercializado, eu acho que tudo isso muda, né? Então, tem uma palavra que é usada para isso que chama-se destruição criativa. Tem que destruir. Na cabeça do empresário, então, se houve uma migração, distribuição de faturamento, ele também está tendo que rever ou oxigenar, ou readequar, revisar as suas estratégias de marketing para saber qual é a melhor estratégia para a produção de anúncios, de investimento, de publicidade nas novas plataformas, para o negócio dele. Completamente. E olha, pensa, a grande maioria são pequenos jornais, pequenos rádios, né? E talvez TV é um pouco maior, mas também tem as afiliadas. Toda empresa precisa pensar nesta jornada do consumidor de conteúdo. Precisa ter alguém pensando nisso. Precisa ter alguém pensando com inteligência nesse processo. Precisa ter alguém pensando em mercado, em comunicação para o consumidor. Não é só a comunicação do produto só, mas quem é esse consumidor? Como eu obtenho informação sobre ele? O que ele quer? Porque é muito broadcast, é muito eu mando para ele, ok, ele vê a informação. Hoje de manhã, antes de vir para cá, uma empresa que a gente estava visitando, um potencial cliente, perguntou assim, Paula, se eu produzir um conteúdo para vocês avaliarem para publicar aí nos nossos canais, é o Gustavo que vai dizer que é bom e você que vai dizer que é ruim e eu vou dizer que é bom? Quem vai dizer que esse conteúdo é bom? A gente pensou um pouquinho e falou assim, simples. O público, a internet, as pessoas que lerem. Se o seu conteúdo você acha que é ótimo, eu acho que é bom, o Gustavo acha que é ruim, ou vice-versa, mas as pessoas não lerem, é ruim. Se as pessoas não comentarem, é ruim. Quem está dizendo é o público. Por isso que não pode ser mais one-way. Tem que ser two-way. É 2 caminhos. E o tempo todo eu tenho que perguntar, e aí, tá bom? O que eu estou fazendo tá bom, não tá bom? O que vocês estão achando? E essa é outra adaptação que acontece, que é preciso que aconteça, que é o entendimento de que não existe mais esse só one-way. Eu publico e tchau, não quero saber o que você pensa. Porque hoje eu publico e você me diz o que você pensa na hora. Eu digo se eu não gostei, eu digo se eu achei que você foi tendencioso, eu digo se eu achei que faltou, se a entrevista foi ruim, a entrevista foi boa, se eu achei que o cara está mentindo ou se não está. Mas como que eu digo isso? Ele pode dizer de várias maneiras. Ele pode, se publica no lugar, no post onde você publicou, no seu site, no seu e-mail, ele pode mandar de várias maneiras, mas essa interação com o público ela é imediata, né? E isso às vezes também não é compreendido, né? Algumas, de novo, para citar o exemplo, essas rádios que já estão transmitindo ao vivo, com TV e tudo mais, elas já entenderam e também trabalham isso muito bem, né? Elas estão fazendo o programa, está tendo audiência. O rádio sempre foi mais esperto nisso porque ele já ouvia o seu público, né? Ao vivo, né? Sim. Já pegava o telefone e já falava, estou falando com quem? E o cara da cidade já falava, já fazia um comentário ao vivo no rádio. Era até um prazer para ele ouvir a voz dele no rádio. Quer dizer, hoje acontece isso, essas rádios já estão mais espertas. O cara aqui está me dizendo que eu falei tal coisa. Não, eu não falei tal coisa. Ele está dizendo que eu estou puxando muita sardinha para o lado de cá, não sei o quê. Você já responde isso, né? O comportamento muito do comunicador lá, para não dizer do jornalista, quando é o caso das plataformas que fazem notícia. Mas o que eu estou querendo dizer? A gente acostumou com esse modelo no rádio. Agora, o impresso também pode fazer isso. A TV também pode fazer isso. Quer dizer, vamos quebrar de novo, né? Para começar, para voltar ao começo da conversa. Quebra tudo. Não tem modelo do impresso, modelo da TV, modelo do rádio. Esta nova sistemática de plataformas não mudou só o modelo de negócio, então, e da estratégia de comunicação. Ela derrubou paredes mesmo porque o antigo jornal impresso também tem a possibilidade de colocar no seu portal um áudio, por que não? E colocar o seu profissional reinventado falando, comentando. Deveria colocar. Que era próprio só do rádio antes, né? Isso é um impeditivo tecnológico? Não. Isso é um impeditivo de modelo de negócio? Não. Qual é o impeditivo? Não vejo. Mudança de comportamento. Cultural. Postura. É cultural. De quem está fazendo. De quem está fazendo. Entender essa nova lógica para poder ir agregando com estratégia específica. Muitos portais têm o texto e o vídeo. Eu opto por ler o texto ou ver o vídeo. Se eu quero ver o vídeo porque eu estou aqui, é mais fácil ver o vídeo? Tem reportagens muito interessantes, você falou de produtos hoje em alguns veículos, em portais, em que você vê um texto,
tem um outro produto que é aquela mesma matéria, só com produção de imagens, fotos, para aqueles que gostam do chamado fotojornalismo, e um terceiro com uma combinação de textos curtinhos com vídeos, entrecortando com aqueles profissionais que, sabe aquele aprofundamento que a gente fala? Bom, eu falei sobre suicídio, aí eu tenho a matéria de suicídio com dado infográfico, aí do lado uma série de coberturas de foto de um caso muito bem elaborado ou aquele que chamou bastante atenção de cobertura de fotojornalismo. E uma terceira, se você quiser, com um criminalista, um psicólogo, comentando aquela abordagem. E percebe que eu poderia, entendendo essa jornada, né, do consumidor da informação, eu poderia entender que tudo isso aí eu não preciso entregar de uma vez só para ele. Não. Eu posso trabalhar para entregar isso ao longo dessa jornada, porque o meu objetivo no final é fazer o quê? Que ele esteja aqui comigo. Pois é, então eu não entrego de uma vez, eu posso produzir isso tudo no mesmo dia, ou ao longo de alguns dias, mas eu posso entregar para ele durante um mês. Estratégia de comunicação. Temos mais alguma questão, sim, para comentar? Estamos, de nossa parte, não a deles, mas satisfeitos? Sempre tem muitas. Eu acho que a gente pode até convidar o público, né, a mandar suas dúvidas, já que a gente está falando sobre essa interação, sobre o outro lado. Esse é um programa, nos nossos programas de modo geral, eu acho que suscitam isso, né? Eles geram muitas possibilidades, né? A gente nunca sabe qual que é a dúvida de você que está aí ouvindo. Então pode até entrar em contato com a gente, mandar suas dúvidas, sugestões de temas para o próximo programa e eu acabei de fazer a sua parte. Bom, obrigado. Obrigado, eu agradeço. Então, se você quiser assistir a hora que você quiser esse programa, assim como os demais, tem na página da TV Câmara no YouTube e lá no Facebook, TV Câmara Bauru, você pode nos mandar orientações, sugestões e críticas e sugestões para novos programas, como bem comentou o Gustavo. Até o nosso próximo encontro.